John Cena e Cody Rhodes debaixo do mesmo teto de novo. Quer coisa melhor para iniciar um Monday Night Raw do que isso? Mas teve muito mais coisa interessante. Duas disputas pelo título intercontinental, a solução aparente da situação do título mundial feminino e muito mais. A gente vai descobrir hoje nesse resumo do Monday Night Raw de 24 de março de 2025. Vem com a gente! Vem acompanhar o que aconteceu ontem no Monday Night Raw. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, mas o mais importante nesse momento, assista esse vídeo do início ao fim para que o YouTube divulgue o nosso canal e a gente venha alcançar o nosso sonho de se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. A gente conta com vocês. Então vem com a gente agora, para a gente poder acompanhar mais um resumo do Monday Night Raw. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e estamos aqui para mais um resumo do Monday Night Raw. Mas antes da gente começar, um agradecimento muito rápido para todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Chegamos a mais de 1.100 inscritos, gente. Isso é apenas uma semana que o algoritmo do YouTube descobriu quem nós somos. Então, vem com a gente, meu amigo, porque a gente tem muita coisa interessante para falar no Monday Night Raw dessa semana, que foi realmente explosivo, um outro show excelente, que começou como? Começou, não podia ser de outra forma, começou com John Cena. John Cena veio para o ringue e ele, de novo, ele falou só verdades. É impressionante como essa versão do John Cena só está falando verdade. Ele, de novo, esculhambou com os fãs, falou que a decisão que ele tomou foi muito fácil, e o público de Glasgow literalmente botou o Cena para baixo, esculhambou com ele, mandou ele ir para aquele lugar. E o John, ele chegou e falou, cara, vocês estão tornando essa minha decisão muito fácil, entendeu? Então, assim, é muito legal ver como é que ele tá interagindo com o público. Teve uma hora que ele conseguiu calar os cantos de Watt, a torcida começou a falar o Watt, e ele mandou uma invertida no público, que o público ficou caladinho. E assim, ele só fala verdades, ele continua a esculhambar o público por ter se voltado contra ele, mesmo depois de ele se doar durante tanto tempo. E ele esculhambou dessa vez o público pelo fato deles terem feito piada dele quando ele trocou o cinturão da WWE pelo Spinner Belt. Para quem não se lembra, quando o John Cena ganhou o campeonato dos Estados Unidos em 2004, no WrestleMania 20, no show seguinte, ele apareceu com um Spinner Belt, que era para fazer uma referência àquele personagem dele, que era um rapper. Então você tinha como se fosse um disco, né, de vinil no cinturão e ele rodava aquele negócio. E o cinturão dos Estados Unidos, ele ficou bonito porque o antigo era muito feinho, era uma plaquinha com uma bandeira dos Estados Unidos, um troço feio demais. E com o Spinner Belt dos Estados Unidos ficou muito bonito. Quando foi em 2005, quando ele ganhou o Campeonato Mundial, ele apresentou uma outra versão do Campeonato Mundial, sendo que o cinturão do campeonato que ele usava era o cinturão do campeonato indiscutível, que havia sido implementado na WWE em 2002 e que é um dos cinturões mais bonitos, na minha opinião. Ele não é muito complicado, não é muito espalhafatoso, era lindo, e foi o cinturão que o Eric Guerreiro ganhou. O Eric Guerreiro é um dos meus lutadores favoritos da história, então eu tinha um carinho muito grande com aquele cinturão. E aí em 2005 o John Cena ele vem e ele apresenta um novo cinturão, e o novo cinturão que ele apresentou de campeão da WWE, na minha opinião, era horrível, era todo brilhante e tal, e tinha o logo da WWE que girava no meio. E cara, aquilo ali virou um brinquedo, a verdade é essa. E muita gente esculhambou a WWE na época por ter trocado o cinturão. E o John Cena ele faz referência a isso nesse show, falando que as pessoas esculhambaram aquele cinturão que ele entendia, e ele fala que era assim, uma invenção dele, uma invenção brilhante dele, da cabeça dele, e ele foi achincalhado por causa disso, e é verdade. Em 2005, muita gente criticou a WWE ter trocado o cinturão do campeonato indiscutível da WWE por aquele cinturão que ficou conhecido como Spinner Belt. Então, o John Cena, ele chega e fala na promo o seguinte, olha, eu vou estragar a luta livre para vocês. Por quê? Porque muita gente na época falava que ele estava estragando a luta livre por causa da forma como ele lutava, da forma como ele dominava. Era uma crítica comum à época. Então, assim, para quem é novo na luta livre, pode achar que a promo dele não faz muito sentido, mas se você volta na carreira dele, todas as referências que ele está fazendo hoje eram críticas que as pessoas faziam
a ele durante toda a carreira dele. Por isso que esses promos que ele está fazendo são tão incríveis, porque ele está o tempo todo fazendo referências às críticas que as pessoas faziam a ele. Então, quando ele fala que ele vai estragar a luta livre, é porque ele está falando que ele vai conseguir fazer o que todo mundo falava que ele estava fazendo. E depois ele fala que ele vai pegar o cinturão, ele vai para casa e vai se aposentar. Bom, aqui nós temos alguns problemas. Primeiro que todo mundo sabe que o contrato dele vai até dezembro, tá? Então isso já estragou a história. Isso começou com o Michael Cole, que deu esse vacilo na Elimination Chamber. Depois o John Cena confirmou isso numa entrevista fora da WWE, e depois ele chegou a falar sobre isso durante um show. Se eles não tivessem exposto isso, a gente poderia acreditar que ele manteria a história de que ele iria até a WrestleMania, iria vencer o título e iria se aposentar. Só que ele está dizendo o seguinte: eu vou vencer o WrestleMania, eu vou ganhar o campeonato da WWE, eu vou para casa, vou levar o cinturão e vou trazer um brinquedo de volta. Então ele já está ameaçando de trocar o cinturão da WWE por alguma outra versão. Não sei se eles vão trazer de volta o Spinner Belt, se eles vão trazer alguma coisa semelhante. A única coisa que eu sei é que esse cinturão atual da WWE, apesar de ser a mesma versão dos campeonatos antigos, pelo fato de eles terem feito ele dourado, ele ficou muito bonito. Então tenho certeza absoluta que se ele trocar esse cinturão, todo mundo vai esculhambar com ele, vai ser apenas mais uma forma do público se voltar contra ele. Pois bem, depois de ele ter falado isso e ter dito que ninguém iria conseguir impedir que ele fizesse isso, o Cody Rhodes veio pro ringue e aí ele chegou e o John Cena ele falou que ele iria tirar o cinturão do público, né, para poder trocar por alguma outra coisa. E aí o Cody chega e fala: olha, antes de você tirar o cinturão do público, você vai ter que tirar o cinturão de mim. E ele diz que o Cena ele cometeu o maior erro da sua carreira, que ele trabalhou muito duro para poder chegar até o topo e que o John Cena só está sendo vaidoso e por isso que ele fica chateado com relação a isso. E aí o Cody ele simplesmente chega e chama o Cena para briga, bota o cinturão no chão e basicamente fala: olha, se você quiser o cinturão, pega, tá aqui, mas você vai ter que passar por cima de mim. E aí o John Cena ele chega a ameaçar ir para cima do Cody, mas aí ele sai do ringue. O Cody ainda dá uma esculhambada nele, o Cena ameaça voltar, né, quando o Cody chama ele, né, o Cody de novo bota o cinturão no meio do ringue, mas o John Cena vai embora. E aí o Cody Rhodes fala que a ambição psicótica dele de pegar o cinturão são menores do que a ambição do Cody de manter o cinturão. Então foi assim, uma história muito interessante, foi uma promo muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse segmento, a WWE de vez em quando ela tem botado esses segmentos isolados no canal deles. Então depois de assistir o nosso vídeo e maratonar todos os nossos vídeos do canal, aí eu deixo vocês irem lá no perfil da WWE assistir essa promo, porque novamente assim, o John Cena está sendo brilhante na forma como ele está executando essa história. A gente não tem como não elogiar o cara. O cara realmente, assim, parece que ele foi para Hollywood e ele se transformou completamente. Então, assim, tá sendo tremenda essa versão do Rio Cena. E, cara, assim, eu só faço elogios. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre como o John Cena vilão é incrível. Eu vou deixar aqui no card, se você ainda não assistiu, assista. É aqui desse lado, né? Vou deixar aqui o vídeo no card para que vocês assistam. E, cara, assistam porque realmente está sendo muito, muito, muito legal ver o John Cena nessa nova persona de vilão e jogando na cara dos fãs todas as verdades que eles merecem por tudo que eles fizeram com John Cena esses tantos anos. Concorde ou não, o fato é que o John Cena tem razão em tudo que ele está falando, só está falando verdades e está muito legal. Depois disso, nós tivemos a nossa primeira luta da noite, e a luta foi entre o Jey Uso e um parceiro misterioso contra o Austin Theory e o Grayson Waller. E para quem não imaginava que isso iria acontecer, a verdade é que assim, dava para imaginar que o parceiro do Jey seria o Jimmy. Então nós tivemos uma reunião dos Usos depois de mais de 1 ano e meio, segundo o Michael Cole. E a luta, cara, mostrou para mim... A luta só me provou uma coisa. Que o Jey e o Jimmy são muito melhores como dupla do que como lutadores de simples. Cara, não é uma crítica a eles. E assim, eles podem melhorar muito daqui para frente. Principalmente o Jey. Mas a forma como os dois clicam como lutadores de dupla,
é muito impressionante. Eles são realmente uma das melhores duplas da história da WWE. E isso se deve a essa sinergia que um tem com o outro. Tags rápidos, golpes combinados. É impressionante a forma como os dois atuam juntos. E foi uma luta muito legal. No final, eles fizeram uma combinação aonde eles deram um Uso Splash e depois eles utilizaram o 1D, que é o golpe de finalizador de dupla deles, né? E eles venceram a luta. Logo depois, o Gunther apareceu, novamente tentou atacar o Jay. O Jay e o Jimmy conseguiram ali mais ou menos tentar livrar o Gunther. O Gunther ficou caído e aí quando o Jay ele vai no corner e ele se prepara para dar um spear no Gunther, ele escorrega no ringue. E aqui é uma forma da WWE colocar na história da luta do Jay com o Gunther, ele colocar na história completa o que aconteceu na semana passada. Na semana passada, para quem não viu o show, o Jey Uso ele enfrentou o Austin Theory e ele cometeu 2 botes em uma questão de 2 minutos. Primeiro ele foi tentar um pulo por cima da terceira corda, um top suicida que ele está acostumadíssimo a fazer, o pé dele enroscou na corda, ele foi de cabeça no apron, quase que ele ficou paraplégico. Depois ele volta e aí ele começa a luta, era uma luta assim de que era para ter acontecido em 30 segundos e que hoje a gente entende que era pro Jay ter dado um spear no Austin Theory para vencer a luta. Só que quando ele vai dar o golpe, ele se torce todo, ele estraga o próprio golpe. Eu não sei se... Provavelmente a pancada que ele deu no apron deixou ele meio zonzo e aí ele não conseguiu se encontrar na hora do golpe. Mas o fato é que a WWE ela trouxe essa falha do Jey Uso para a história ao fazer com que ele tropeçasse no ringue na hora de atacar o Gunther. E isso vai ser referenciado depois numa conversa do Jay com o Jimmy nos bastidores, aonde o Jimmy ele chega e fala: pô, Jay, o que tá acontecendo contigo? Esse não é o Jay que eu conheço. Você tá errando coisas que, cara, você faz há 15 anos. Entendeu? O que tá acontecendo? Esse não é o Jay que eu conheço. E aí o Jay fala, não, eu sei, não sei o que, tal, e dando a entender que realmente ele tá nervoso com a situação e tudo mais. E aí o Jimmy chega e fala, não, olha, você precisa entender, você é o Jey Uso, você tem condições de enfrentar o Gunther, você tem condições de fazer tudo isso e tudo mais. Aí o Jay aceita, tal, o Jimmy vê alguma coisa, e deixa o Jay vir aqui à esquina e ele encontra o Gunther. E aí quando ele encontra o Gunther, ele chega e fala, olha, o Gunther dá uma esculhambada no Jay e o Gunther fala, olha, vamos parar com isso, semana que vem você vai me enfrentar, a gente vai se pegar no ringue. O Gunther meio que dá uma humilhada no Jimmy e o Jimmy dá um tapa na cara do Gunther e o Gunther não responde. Então essa história ela tá se desenvolvendo e começou a se desdobrar de uma forma interessante. Por quê? Porque eles começaram a pegar essas falhas que o Jay está cometendo e todo esse nervosismo que ele está demonstrando, e ele demonstra até mesmo nas promos dele, e estão trazendo isso para a história. Na semana passada, aquilo foi acidental, tá? Aquilo não foi por causa da história, não. O Jay cometeu aqueles botes mesmo e ficou muito na cara aquilo. Só que a WWE resolveu incorporar isso na história para tentar demonstrar o seguinte: cara, o Jay é um cara que, como todos nós, na hora que ele vai alçar novos voos, ele pode ficar nervoso e pode acabar estragando as coisas. Então, eu achei legal a postura da WWE, achei interessante porque no passado provavelmente eles esconderiam esses bots, eles cortariam, editariam dos vídeos, se fosse na época do SmackDown gravado, eles mandariam regravar, entendeu? Mas hoje em dia não, hoje em dia eles estão incorporando a coisa. Então, eles assumiram, tá, o Jay cometeu os bots na semana passada, mas ele cometeu isso porque ele tá nervoso, ele é humano e ele tá ainda preocupado com o que vai acontecer na WrestleMania. Então eu achei legal a postura da WWE, achei interessante, dar uma humanidade pro personagem e dar assim, uma sensação, uma ideia de que a gente deve se importar com o Jay nessa luta dele de conseguir se tornar campeão mundial pela primeira vez. Então, pontos para a WWE, pontos para o Jay e para o Jimmy e para o Gunther também, porque foi uma forma interessante de incorporar essa situação que aconteceu na semana passada na storyline deles. Depois disso, nós temos uma conversa
do Judgment Day lá nos bastidores. A Raquel Rodrigues conversando com a Liv Morgan. A Raquel Rodrigues tem uma disputa pelo cinturão intercontinental contra a Lyra Valkyria. E ali o Dominic e o Carlito chegam. E aí eles ainda estão conversando sobre o convite que o Dominic Mysterio fez para o Penta se tornar um membro da Judgment Day. E aí eles falam que o Finn Balor ele ainda está irritado com isso e tudo mais. E o Don Don fala que vai conversar com o Finn Balor. Então ele sai e eles vão tentar resolver a situação. Depois disso nós temos uma cena muito legal, muito interessante mesmo, que é um vídeo que é uma introdução do El Grande Americano. El Grande Americano é o personagem mascarado com a máscara do American Made, que todo mundo fala que é o Chad Gable, né? Enfim, é claro, é óbvio que não é o Chad Gable, é alguém, uma outra pessoa, mas enfim, eles fazem uma promo com o El Grande Americano, e a promo diz que o El Grande Americano era um cara muito famoso no México, um lutador muito famoso desde antigamente. Inclusive eles colocam o El Grande Americano acima de lendas como Blue Demon Jr., com Mil Máscaras e El Santo. Cara, El Santo no México é literalmente um santo no mundo da luta livre, e ele é o cara mais importante da história da luta livre. Então, assim, não tem cabimento uma afirmação dessa. Mas aí o que é mais interessante nesse vídeo é que são todas imagens geradas por inteligência artificial. Imagens colocando o El Grande Americano junto com públicos nos Estados Unidos antigos, e claramente você vê que são imagens de inteligência artificial. E eu achei brilhante a forma como o vídeo foi feito, porque fica muito na cara que os vídeos são falsos, mas é aquela coisa, né, da WWE fazendo uma coisa meio meta, assim, para apresentar um personagem. Então eu achei genial. E aí o mais engraçado foi que a LWO tava nos backstage, eles veem isso, falam com a Adam Pearce, falam, pô, mas que piada é essa? Mas que história é essa? Esse cara nunca existiu, não sei o quê. E aí vem o Chad Gable, e o Chad Gable... Gente, o Chad Gable, ele é sensacional. O cara me aparece com atestado médico. Cara, o cara me aparece no show com atestado médico, com um lencinho, fungando, e dizendo que ele não podia lutar, cara. Sensacional. Porque ele tinha uma luta marcada com Dragon Lee pro show. E aí, ele chega com um atestado médico e ele fala, por que não o Dragon Lee não pega o El Grande Americano, para que o El Grande Americano estreie? E aí fica aquela coisa, o Adam Pearce não sabe o que falar tal, e o Dragon Lee chega e fala, não, eu aceito a batalha contra esse tal El Grande Americano. Porque assim, eles sabem que, ou acham que é o Chad Gable, a gente sabe que não é o Chad Gable. Piada, tá, gente? Mas enfim, a verdade é que eles já acabam marcando essa luta para mais tarde no show. Depois dessa historinha nos bastidores, nós temos a luta pelo cinturão intercontinental feminino entre a Lyra Valkyria e a Raquel Rodrigues. Foi uma luta boa, tá? Foi uma luta interessante. A dinâmica da luta foi a Raquel Rodrigues impondo a sua força, e ela domina cerca de 70% da luta, e a Lyra Valkyria, ela voltando com o seu atleticismo e com a sua velocidade, e conseguindo fazer a Raquel Rodrigues penar um pouco na luta. O final da luta tem algumas interferências, inclusive tem uma hora que a Lyra ela consegue fazer um DDT na Raquel Rodrigues, quando a Raquel ela tenta utilizar a Terrana Bomb, mas ela fica perto das cordas. A Liv Morgan ela puxa a perna da Raquel Rodrigues para as cordas, então salvando o pin. Logo depois a situação ela continua, e eventualmente a Lyra Valkyria consegue vencer a luta por um rolamento de surpresa, derrotando a Raquel Rodrigues. Então, assim, foi uma luta legal, foi uma luta interessante, manteve o título da Lyra, apesar de todas as interferências que houveram na luta. Eu acredito que essa história ela não vai se manter desse jeito, porque depois da luta a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues atacaram a Lyra, e a Bayley apareceu vindo do backstage. Eles estão com uma história de que a Bayley tem um personagem, né, de que ela é a role model, né,
uma pessoa que está ali para incentivar e ser modelo para outros lutadores. E no caso, no backstage apareceu a Bayley trabalhando com a Lyra, incentivando ela tal para a luta. A Bayley vem, salva a Lyra, só que é interessante porque o cinturão fica no chão e a Bayley levanta o cinturão e dá uma olhadinha assim bem de leve antes de entregar para Lyra. Então fica aquela pontinha de dúvida se a Bayley ela de repente vai tentar ir para o título intercontinental. Eu acho que seria interessante para manter a Bayley relevante, como eu tenho dito. A persona atual da Bayley não tem conectado muito bem com os fãs. Eu me preocupo um pouco com ela. As lutas dela às vezes se tornam meio burocráticas. Eu não sei se por conta do problema de joelho dela ela está com algum problema de mobilidade, mas o fato é que a Bayley precisa aparecer mais na televisão e eu acho legal o cenário intercontinental para ela. Eu acho que vai ser uma boa posição no card para ela nesse momento. Depois disso, nós temos o Adam Pearce vindo para o ringue para falar sobre o contrato da luta pelo campeonato mundial feminino. E aqui é interessante porque ele basicamente esculhamba a assinatura da Rhea Ripley e ele fala: a luta para o WrestleMania é Io Sky versus Bianca Belair. Foi o que foi assinado. Mas ele fala que a Rhea Ripley tem demandado a sua luta de revanche. E aqui é um outro detalhe interessante, que já tem algum tempo que a WWE cortou essa história de revanches automáticas quando um campeão perde. Essa história ela acontecia no passado, um lutador era campeão, perdia o título, ele ganhava uma revanche automática. E hoje em dia já não tem mais isso, mas por conta das circunstâncias duvidosas da luta, o Adam Pearce pareceu meio tentado a dar a revanche. E aí nessa história, quando ele está falando que ele tem uma solução para o caso, começa. A Io Sky vem para o ringue, ela fala que por ela luta com as duas, não tem problema nenhum. Ela luta com a Bianca e com a Rhea sem problema. Ela aceitaria a luta de ameaça tripla. Ela fala, enquanto o Adam Pearce está tentando falar, a Bianca Belair vem pro ringue e ela é vaiada pelo público e ela não fala para o público. Interessante essa postura da Bianca. Ela chega e fala: olha, para com essa história, eu ganhei o direito de enfrentar a campeã na WrestleMania ao vencer a Elimination Chamber, não tem nada que botar mais ninguém na luta. E aí, enquanto o Adam Pearce tenta falar, vem a Rhea Ripley, ela vem pro ringue, ela demanda a revanche dela. E aí, o que o Adam Pearce, depois de que já tá, as três estão ali se engalfinhando, o Adam Pearce dá uma surtada e fala: olha só, nós vamos fazer o seguinte, Rhea, eu vou dar a revanche para você. Você vai enfrentar a Io Sky na semana que vem, em Londres. Então, semana que vem no Monday Night Raw é o último show da turnê europeia. E vai ser em Londres, vai ser o último show com o horário mais cedo da WWE. E ele marca Rhea Ripley e Io Sky revanche pelo título mundial feminino. As três voltam a se engalfinhar de novo. Acho que dessa vez a Rhea Ripley mete a mão na cara da Io Sky. Então essa história das duas, da Bianca Belair e da Rhea Ripley, enfiarem a mão na cara da Io Sky está se tornando recorrente. E depois disso, lá no backstage, a Bianca ela reclama com o Adam Pearce sobre essa confusão e o Adam, que tá mega pistola, ele chega e fala: olha só, eu sei que você quer resolver essa situação e eu sei que você quer ver essa luta, mas você não vai ver essa luta da primeira fileira, você vai ver essa luta de camarote, porque você vai estar dentro do ringue e você vai ser a árbitra especial da luta entre a Io Sky e a Rhea Ripley. A Bianca ela dá uma surtada, fala: tá bom, que seja, e ela vai embora. Cara, eu vendo isso, assim, pra mim tá muito claro o que vai acontecer na semana que vem. Essa luta da Io com a Rhea Ripley não vai ter um fim. Ela não vai ter um fim. A Bianca Belair vai se irritar, é muito provável que ela caia no pau com as duas. É provável que a Io e a Rhea reclamem da arbitragem da Bianca, muito possivelmente, ainda mais, se a Bianca demonstrar um favorecimento à Io, da mesma forma como ela demonstrou quando ela estava do lado de fora do ringue na luta da Io com a Rhea Ripley. E eu acho que essa luta ela não vai terminar, ela não vai ter um vencedor e o Adam Pearce finalmente vai fazer a luta de ameaça tripla para a WrestleMania. Eu estou achando legal, eu estou achando muito interessante a forma como eles estão colocando
as 3 lutadoras. A Io, ela tem se posicionado como campeã, mas essa história de ficarem botando a mão na cara da Io tá indo um pouco longe demais. Eu acho que isso pode continuar enfraquecendo a persona da Io. E teve uma pessoa que comentou em um dos nossos vídeos, acho que foi justamente no vídeo da Io Sky, que ele falou o seguinte: cara, eu já tô começando a achar que a Io vai vencer. E eu tô começando a achar, e eu vou falar eu mesmo, que talvez seja a única solução para não enterrar de vez a Io Sky. Porque, cara, do jeito que ela tá nessa história, ela tá sendo colocada de lado, mas tá sendo colocada muito de lado. Então, eu acho que a única forma de salvar isso seria realmente a Io roubar a vitória, causando uma disputa entre a Bianca e a Rhea Ripley que se estenda ao longo do ano. E a Io defenda o título em outras oportunidades e aí depois, eventualmente, defenda o título contra uma delas, de repente, na SummerSlam. Então, realmente é uma situação complicada para a Io, para a Rhea e para a Bianca tá ótima, mas para a Io Sky realmente tá muito complicado e tá muito difícil de ver como que eles estão tratando ela nessa história. Eles estão tentando colocar ela forte, mas essa história de ficar botando a mão na cara dela tá começando a ficar recorrente e tá começando a pegar muito, muito mal. Depois disso, nós temos uma pequena conversa do Penta com o Dominic Mysterio nos bastidores, onde o Dominic novamente chama o Penta para o Judgment Day e praticamente fala o seguinte: olha, se você quiser, a gente garante que você vença o campeonato intercontinental com a nossa ajuda. A gente ajuda você a derrotar o Bron Breakker pelo campeonato intercontinental. E o Penta fica ali pensando, tal, beleza. Depois disso, nós temos uma pequena vinheta dos War Raiders, demonstrando o poder deles. Eles são os campeões mundiais de duplas da WWE. E logo depois aparece o Kofi Kingston e o Xavier Woods conversando com a Adam Pearce, pedindo uma chance pelo título. E o Pearce, ele chega e fala que não, né? E ele diz que ele não aceita isso, que eles poderiam ter feito melhor chegando e pedindo para mostrar o seu valor no ringue, que se eles tivessem feito isso, ele teria atendido. A gente não sabe ainda essa situação do título de duplas mundial do Monday Night Raw, tá uma situação meio complicada, os War Raiders não têm aparecido, então vamos ver que bicho que vai dar esse cenário nos próximos shows. Depois disso, nós tivemos a luta do Dragon Lee com El Grande Americano. E foi legal assim a entrada do El Grande Americano, porque ele utilizou aquela musiquinha famosa que eles tocam, a música presidencial, né, nos Estados Unidos, com o som de uma banda de mariachis. Eu achei genial isso. Aliás, a persona inteira do El Grande Americano está muito bem construída, né? E ele vem para o ringue para enfrentar o Dragon Lee. E é uma luta muito boa, tanto é que é a primeira luta que recebe o selo This is Awesome da plateia, isso é incrível. E é uma luta de vai e volta, o Dragon Lee mandando seus golpes de luta, o El Grande Americano usando golpes de lutador de wrestling que claramente são do Chad Gable, mas não é o Chad Gable. E no final das contas, quando a luta está se encaminhando para o final, o El Grande Americano, que não é o Chad Gable, ele pula do corner e arranca a máscara do Dragon Lee totalmente. O Dragon Lee fica sem máscara. Ele bota a mão no rosto. A gente sabe que tirar a máscara de um lutador e mostrar o rosto é uma vergonha para um lutador de luta livre. O Dragon Lee, ele fica caído no chão, escondendo o rosto com um braço. Então ele ganha a sua estreia. E o El Grande Americano, então, celebra a sua conquista. Ele não é o Chad Gable. E ele vai embora carregando esse troféu. Então, foi uma história muito interessante. A luta ela foi encerrada com um ankle lock, que é tradicional do Chad Gable, mas o El Grande Americano não é o Chad Gable. E então, foi uma forma bem legal, uma luta bem legal, uma lutinha que realmente, assim, a gente não dava nada mais, que foi legal e que mostra que El Grande Americano é realmente um prospecto muito legal para o futuro da WWE. E ele não é o Chad Gable. Mas enfim, depois disso nós temos uma entrevista do CM Punk. CM Punk, ele vem pro ringue, ele faz uma promo, e nessa promo ele fala basicamente o seguinte: ele fala que ele não tá de bom humor, ele diz que ele tá cansado, ele tá com jet lag,
que ele não tem conseguido dormir, que ele não tem certeza do seu caminho para WrestleMania, e que apesar de ele ter uma luta na WrestleMania, não é o que ele queria. A gente sabe que o que ele queria era o main event e uma luta pelo título. Mas ele chega e fala, olha, ele diz que ele sabe que o Seth Rollins esculhambou com ele na Elimination Chamber, e que o Seth Rollins e o Roman Reigns eles precisam ir embora, ele está cansado dos dois. Que os dois eles estão tratando essa feud de uma forma pessoal, mas que para ele CM Punk é só negócios, e que ele, na semana que vem, ou melhor, no SmackDown, eles vão ter uma assinatura de contrato, e ele vai fazer questão de ler as letras pequenas, porque ele quer saber se essa luta vai ser um novo passo para o que ele deseja. E aí a gente não sabe o que significa isso. Pode ser que a WWE resolva consertar a situação no main event? Não sei. E o que pode ser feito? Pode ser algo que as pessoas comentaram no nosso vídeo sobre essa luta de ameaça tripla. Eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo para vocês verem depois. Que o pessoal falou, poxa, essa luta poderia ter algo mais, ela poderia ter um prêmio para o seu vencedor. E isso seria interessante, de repente, do vencedor ganhar uma disputa pelo título no futuro. Do jeito que o CM Punk falou, eles poderiam consertar o card fazendo com que o vencedor da luta entre no main event do Campeonato Mundial para enfrentar o Gunther e o Jey Uso. Poderiam fazer isso. Só que algumas pessoas também comentaram que isso mataria o hype do Jey Uso. Então, da mesma forma como o hype do LA Knight morreu quando ele perdeu para o Roman Reigns, isso poderia acontecer com o Jey Uso. A gente não sabe. Foi estranho, interessante o CM Punk falar isso na promo dele. E ele fala pro Roman Reigns e pro Seth Rollins que eles nunca bateram o CM Punk sem a ajuda um do outro. Ele tá fazendo a referência à época do The Shield, porque na época do The Shield o CM Punk lutou com os dois e sempre teve um ajudando o outro. E ele fala uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, que ele trouxe os dois para a WWE e ele vai fazer questão de tirá-los. Por que ele falou isso? Porque o The Shield originalmente era para ser capangas do CM Punk. E o CM Punk propôs esse grupo para a WWE. Ele falou, olha, por que vocês não trazem alguns lutadores da FCW para servirem de meus capangas? E aí, quem que ele sugeriu na época? Ele sugeriu o Seth Rollins, que era muito amigo dele da época do Ring of Honor, sugeriu o Dean Ambrose, que hoje luta como John Moxley na AEW, e sugeriu o Cassius Ohno, que era no cenário independente o Chris Hero. E aí a WWE ela chegou e falou, olha, o Cassius Ohno não, a gente quer outra pessoa no lugar do Cassius Ohno, então eles trouxeram o Roman Reigns para fazer parte do grupo. E aí os três iam ser capangas do CM Punk, só que quando eles chegaram no show, ou perto do show em que o The Shield estreou, falaram para o CM Punk o seguinte, olha, os três vão fazer esse grupo, eles não vão ser mais os seus capangas. E aí o CM Punk falou, tudo bem, beleza, vida que segue. Então o CM Punk, quando ele fala que ele trouxe esses dois para a WWE, ele está fazendo uma referência a esta época e a esta situação, e por isso ele está falando que vai mandar eles embora. Só para terminar essa história dessa luta de ameaça tripla, eu comentei com vocês no vídeo passado do Monday Night Raw da semana passada, que na conversa lá no main event, que teve aquela briga, que havia ficado meio estranha a fala do CM Punk com relação ao favor do Paul Heyman. Lembram disso? E a gente assim ficou se perguntando se o favor que o CM Punk queria era chamar o Roman Reigns para estar no ringue naquele dia. Só que eles mostraram um resumo daquele enfrentamento na semana passada e eu pude prestar atenção melhor para a fala do CM Punk. E o CM Punk, na semana passada, ele disse o seguinte, antes da gente falar sobre o favor que você me deve, Paul, eu quero te agradecer por ter trazido o Roman Reigns numa bandeja de prata para mim. Ou seja, dando a entender que o Paul Heyman teria trazido o Roman Reigns para a arena lá em Bruxelas a pedido do CM Punk para que ele pudesse botar as mãos no Roman Reigns. E dando a entender que o favor que o Paul Heyman deve ao CM Punk ainda não foi cobrado. E isso é muito importante, porque isso vai se colocar, vai se manter na história. O Paul Heyman está começando a ser colocado como fiel da balança dessa história. E aí tem muitas teorias. Tem gente que fala
que o Paul Heyman vai se aliar ao CM Punk, tem gente que fala que o Paul Heyman vai se manter aliado ao Roman Reigns, tem gente falando que no final das contas o Paul Heyman vai se aliar ao Seth Rollins e vai trair os outros dois. A gente não sabe, mas o que é importante é que essa história ainda tem algumas camadas para serem desenvolvidas. Nós temos aonde que o Paul Heyman vai se meter nessa história, nós temos essa história do favor que ele está devendo para o CM Punk, e a gente tem a história de que situação é essa no contrato que o CM Punk está querendo colocar para ele conseguir o que ele quer. Então a gente vai ter que aguardar as próximas semanas, e isso está tornando essa história mais interessante do que a gente imaginava. E aí, novamente, a gente tem que dar a mão à palmatória, a gente dá umas esculhambadas no Triple H de vez em quando, falando, poxa, por que colocar esses três juntos? Pode ser que ou já tivesse um motivo desde o começo para isso, ou pode ser que eles estejam tentando corrigir o rumo que eles perceberam que eles fizeram besteira com relação a algum material Jey Uso, e de repente colocar um desses três no main event da WrestleMania. E aí eu acredito que, se esse for o caso e essa for a história, o CM Punk vai pro main event da WrestleMania. E aí, meu amigo, eu não sei nem se o Cody Rhodes e o John Cena fazem o main event no domingo, não. Não sei. De repente até faz. Eu acho que Cody Rhodes e John Cena é pesado demais para eles fazerem main event de sábado. Mas aí, nesse caso, de repente, o CM Punk poderia a luta de ameaça tripla começar o show de sábado, e aí ele ir pro main event, emulando o que aconteceu no WrestleMania 30, quando o Daniel Bryan venceu o Triple H no começo do WrestleMania 30 e depois ganhou a chance de ir para o main event do show, aonde ele fez o Batista bater e ele ganhou o campeonato mundial da WWE. Bom, por fim, nós temos a luta do Bron Breakker contra o Penta. E aqui, gente, eu já vou deixar muito claro que eu tinha feito um vídeo sobre o Bron Breakker, inclusive esse vídeo ele foi postado hoje, antes de eu gravar esse vídeo e antes de eu ver o Monday Night Raw. Tá? Esse vídeo ele foi gravado na semana passada, esse vídeo do Bron Breakker. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês verem e vou deixar no final também. Mas o fato é o seguinte, eu falei que o Bron Breakker era o novo Bob Lashley. Tá? Se vocês quiserem saber por quê, assistam o vídeo, vocês vão entender. Mas o que chama a atenção nessa promo é a insegurança do Bron. Ele começa a promo olhando para baixo. Entendeu? É estranho, parece que ele está tentando lembrar do que ele vai falar. E depois o que ele fala assim é muito básico. Ele só quer saber de onde estão os cachorros dele e tal. Então assim, eu fico olhando para isso e falo, gente, esse cara precisa ser trabalhado ainda. Ele precisa ser muito trabalhado ainda, a persona dele precisa ser trabalhada. Ele tá inseguro, ele não tá, assim, ele tá sentindo estar no roster principal. Essa é a única sensação que eu tenho. O cara chega, olha para baixo, a entrevista tá acontecendo. Cara, isso nunca teria acontecido com o pai e com o tio dele. O Scott e o Rick Steiner, eles olhavam pra câmera e berravam o tempo todo, naquele estilo de promo da década de 80. Então, assim, cara, o Bron, ele precisa amadurecer. Cara, ele, como campeão, como dominante que é, na hora da entrevista ele olhar pra baixo, cara, pegou muito mal. Então, enfim, o Bron, ele dá uma promozinha básica pra Keith Kelly, né, dá uma entrevista básica pra Keith Kelly, e depois eles vão pro ringue, né, o Bron Breakker e o Penta, eles vão para a luta. E na luta, no meio é uma luta boa, tá? Inclusive, quem carrega a luta é o Penta, ele é espetacular. Eu vou fazer um vídeo sobre eles, estão me cobrando vídeo sobre o Penta. Eu vou fazer um vídeo em breve, um Sincerão do Dia, falando sobre o Penta. Mas assim, a luta é espetacular. É a segunda luta que ganha o selo This is Awesome da plateia. E nós estamos falando da Escócia, um público exigente. E o público grita This is Awesome. E a luta, a história da luta é o fato de que a Judgment Day está tentando interferir na luta o tempo todo. Quando chega pro final da luta, a Judgment Day tenta interferir, o Dominic chega a entrar no ringue, mas o Penta dá uma afastada nele. E aí, isso acaba atrapalhando o Penta. O Bron Breakker, ele acerta o Frankensteiner, jogando o Penta de cima da corda, e ele cobre o Penta, mas o Penta chuta no 2. Depois, o Mistério, ele distrai o juiz. O Bron Breakker vem, acerta um spear no Carlito para afastar o Carlito. Só que logo depois, o Dominic Mysterio se cansa, ele ataca o Bron Breakker e o juiz acaba batendo o sino. Então,
nós temos uma desclassificação e o Bron Breakker vence e mantém o título intercontinental por desclassificação. Depois que isso acontece, começa uma briga generalizada no ringue. O Dominic Mysterio começa a atacar o Bron Breakker. Ele começa a bater e bater nos demais membros do Judgment Day, até que o Finn Balor entra no ringue e ele começa a atacar o Bron Breakker. Ele pega uma cadeira e acerta ele. Logo depois disso, ele se levanta e aí ele olha o Dominic. Quando ele olha o Dominic, ele chega a fazer um gesto de atacar o Dominic com a cadeira, e isso chama atenção. Mas aí ele se refrém, ele dá a cadeira na mão do Rey Mysterio, do Dominic Mysterio, meu Deus, estou citando o nome do pai o tempo todo. Ele dá a cadeira na mão do Dominic, o Dominic pega a cadeira, ele dá na mão do Penta. E aí o Penta fica naquela, fica aquela coisa, bato no Bron Breakker ou não bato no Bron Breakker? Bato no Bron Breakker ou não bato no Bron Breakker? O Bron Breakker tá ali caído. E aí o Penta ele chega, pega a cadeira, joga nas mãos do Dominic e acerta um super chute, mandando o Dominic para longe. O Finn Balor vê isso, ataca o Penta, essa altura o Bron Breakker já rolou para fora do ringue, e eles acertam e destroem o Penta, fazendo com que ele fique caído no chão. Com isso, com o Judgment Day posando em cima da carcaça do Penta, o show se encerra. Muito bem, quais são as histórias que surgiram desse cenário do Campeonato Intercontinental? Primeiro, novamente o Judgment Day se metendo nessa história. Segundo, uma rivalidade entre o Finn Balor e o Dominic que quase que explode com o Finn Balor atacando o Dominic. E terceiro, o Penta não aceitando a proposta de se unir a Judgment Day, pelo menos não agora. E a gente sabe, pelas notícias que a gente viu no final de semana, que o J.D. McDonagh está prestes a voltar de contusão. Então, é provável que essa história de achar um novo membro para o Judgment Day seja enterrado com a volta do J.D. McDonagh. Mas o fato que no cenário do Campeonato Intercontinental, provavelmente a gente vai ter uma luta de 4 fatais. Uma luta de 4 fatais é uma luta onde 4 lutadores lutam individualmente e aquele que conseguir a decisão vence a luta, e é uma luta em que o campeão não precisa perder ou tomar uma decisão para perder a luta. Também é uma luta que não tem desclassificação e não tem count-out. E a luta seria entre o Bron Breakker, o Penta, o Finn Balor e o Dominic Mysterio. Tá tudo caminhando, parecendo que esses 4 vão se enfrentar. Agora a gente não sabe quando é que vai ser. Por quê? Porque a WWE, quando ela parece que ela vai colocar uma luta que vai ser para WrestleMania, eles colocam num show, como vai acontecer no Friday Night SmackDown, uma luta que vai acontecer entre o LA Knight e o Braun Strowman, que na promo deu a impressão que o Braun falou que a luta seria na WrestleMania, e eles colocaram para a semana que vem, ou melhor, para esse Friday Night SmackDown. Então, a gente não sabe quando vai acontecer essa luta pelo cinturão intercontinental, mas na minha cabeça seria muito lógico que essa luta acontecesse na WrestleMania, e acontecendo na WrestleMania, que fosse o momento de consagração do Dominic Mysterio. Eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda antes da WrestleMania. Na minha opinião, é um dos lutadores que tem maior potencial na WWE hoje, por menos que vocês acreditem nisso. Ele é um cara que eu acredito muito que tem um potencial de crescer no futuro. Gente, a gente está falando de uma liga que botou o The Miz como campeão mundial, tá vencendo o John Cena. Se o The Miz foi campeão mundial derrotando o John Cena, assim, Dominic Mysterio, não campeão mundial, mas com certeza no cenário do Campeonato Intercontinental ele tem lugar, tá? Bom, esse foi o nosso resumo do show de hoje. Eu agradeço a audiência de vocês. Se vocês desejarem ver todos os nossos vídeos do canal, vocês podem estar acompanhando o nosso canal. E se vocês desejarem saber a minha opinião sincera sobre o Bron Breakker, que a gente comentou no show de hoje, assiste esse vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. Eu tenho certeza que a minha opinião sobre o Bron Breakker vai chocar vocês. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até mais.